A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim acompanhando o mercado, as negociações lá na Bolsa de Chicago, principalmente para a soja. Foi um dia de recuperação, uma recuperação que já começou na última sexta-feira e deu continuidade no pregão de hoje. No entanto, a gente quer entender o potencial dessa recuperação, né? E nesse dia de hoje, os fatores que estimularam essa finalização positiva do Chicago, do pregão lá em Chicago para a soja. Então, a gente vai conversar agora com o Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. O consultor Aaron Edwards está de olho no que anda acontecendo com o mercado, tem já na ponta da língua os fatores que justificaram essa movimentação de alta hoje em Chicago e também já tem uma análise bem importante para ser feita em relação ao potencial de novas altas. Bem-vindo, Aaron, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que ditou o mercado hoje e por que esse fechamento positivo, Aaron? Ótimo, excelentes perguntas. O mercado abriu com susto para baixo e ao longo do pregão recuperou e fechou em alta e foi bastante encorajador nesse sentido. Tiveram chuvas pontuais aqui nos Estados Unidos e a pressão de baixa veio de pensar que tinha essas chuvas, mas as chuvas não foram nas áreas mais críticas e a China também voltou a comprar soja por aqui e essas coisas ajudaram o preço, a gente teve um bom fechamento, um fechamento forte. Também tem que lembrar que mercados são compradores e vendedores, então eles oscilaram para cima, achamos vendedores, caíram para baixo, estamos achando compradores. Isso é bastante otimista, é um bom nível de preço para se achar compradores. A pergunta é, indo para frente, quem ganha essa queda de braços, os compradores ou os vendedores, né? Segue a pergunta. Pois é, e daí eu refaço a pergunta para você, Aaron. Afinal de contas, o que a gente pode esperar pela frente? Ou melhor, quais são os fatores ou fatos que podem fazer com que Chicago volte a patamares que a gente chegou a ver ao longo desse ano, patamares máximos aí do ano? Muito bem. Para tirar as altas do que a gente já viu, tem que ter compradores e não ter pressão de venda. Na última vez que a gente subiu nos patamares que a gente tinha visto e já logo encontrou vendas. Quem que está vendendo esse mercado? Essa é a chave para ver quem que está derrubando o preço e quem está vendendo. Tem 3 vendedores principais. Tem o produtor brasileiro que tem soja para vender, tem os fundos que têm uma posição comprada, mesmo que eles venham se desfazendo aos poucos dessa posição comprada, ainda é uma posição comprada extremamente grande, e tem o produtor norte-americano que tem pouca soja da safra velha, mas pode exercer pressão de venda na safra nova. Esses são os 3 grandes vendedores. O produtor norte-americano está receoso para vender mais porque realmente está seco. E se essa seca se consolidar, se a gente tiver uma quebra, como nós tivemos, por exemplo, em 2012, há potencial de patamares de tirar a alta e seguir. Tem esse potencial nesse ano em função dos estoques apertados. E nesse quadro, provavelmente os fundos que vêm vendendo passam de vendedor para comprador e é capaz do produtor brasileiro perceber que precisa da soja dele e ser um vendedor paciente. Esse seria o cenário que a gente realmente tem outra pressão de alta e tem uma outra subida, mas vai precisar de uma quebra de safra nos Estados Unidos. Hoje nós temos preocupações e estamos achando compradores nesses níveis. Não é um prejuízo de fato.
O outro ponto disso é que os fundos já começaram a vender. No mercado brasileiro, parece que a alta está no retrovisor entre Chicago e o câmbio, e o produtor norte-americano, assim que acha que vai ter a safra, ou assim que chover, vai estar vendendo, porque o preço ainda é extremamente rentável. Então, não é bom ser o último vendedor, né, nesse cenário de um sell-off. Se está todo mundo vendendo e derrubando o preço, ninguém quer ser o último nessa brincadeira, e isso acaba gerando o sell-off mais cedo. Mas o que você está querendo dizer é que retomar aquele patamar que a gente viu de máximas do ano, acima dos $16 por bushel, precisa ter um problema de oferta muito grande, então, Aaron. Na minha opinião, a gente teria que ter uma quebra mesmo de safra por aqui, que pode acontecer, está seco, mas não está confirmado nem consolidado esse quadro. Que é o weather market, né? O mercado climático. Chove abaixo do preço. Tem seca, ele vai subindo aos poucos. Fala que ele sobe de escada, né? Porque todo dia seco, ele sobe mais um pouquinho, aí chove, ele desce de elevador. Esse é o mercado que a gente está. Mas você acha que esses atuais patamares, eles já estão equilibrados? Aí esses atuais patamares de preços, eles já estão equilibrados? Com tudo que a gente sabe hoje, sim. Eu até diria, o produtor não gosta de ouvir isso, mas os fundos estão com uma posição comprada extremamente grande. Então, se você queria tirar os fundos do mercado, o preço seria muito mais baixo. Então, mesmo se só os fundos não quiserem mais apostar na alta, já derruba preços consideravelmente. Então, os fatores baixistas e também o calendário, né? Costuma-se ter alta de Chicago nesse período, ou então num risco climático no Brasil, no período da safra brasileira, e antes de plantar soja no Brasil, não tem mais tanto risco, exceto esse período. Então, vamos ver, né? Se tiver uma quebra de safra, a gente tem chance para maiores altas, mas montar um plano de gestão de risco em cima dessa uma possibilidade, para mim é preocupante. O que fazer então, Aaron? Olha, a gente já veio vendendo, né? já tem vendido, por exemplo, produtores aqui nos Estados Unidos, o que a gente queria precificar antes da safra, a maioria já vendeu mais ou menos 2/3. Então, tem 1/3 que, se der essa quebra, a gente vai vender um preço mais alto, mas também o grosso das vendas, o principal das vendas, já está feito. A média já está feita. Há preços excelentes, né? Tivemos preços maravilhosos. Muito bem. Agora, você citou aí a China voltando às compras. Como é que a gente analisa essa compra chinesa? É uma compra de oportunidade ou a China está voltando mesmo para o mercado, Aaron? É uma excelente pergunta. Eu acho que é importante falar, ainda há demanda por soja. Então, mesmo nesses patamares, ainda há demanda por soja. Isso não quer dizer só porque tem demanda por soja a um preço alto, não quer dizer necessariamente que o preço da soja vai subir. O que vem acontecendo? Tem demanda por soja, tem preocupações com o atraso do plantio no Brasil, tem choques de oferta. E todas as notícias têm sido altistas já faz vários meses. Isso não necessariamente mudou. Por isso que nós estamos nesse patamar de preços. Mas é mercado futuro. Olhando para frente, as notícias por vir vão ser mais altistas do que a atual ou menos? E aí que tem que ter. Vai ter um outro choque de demanda, vai ter um outro choque de oferta. Sempre altista é possível. Mas em algum momento você tem que falar que a probabilidade de continuar sempre com notícias altistas vai abaixando, e você tem que cuidar do teu negócio com vendas. E isso já vem acontecendo já há várias semanas. Então, isso tem que aproveitar os bons preços. E o que é mais importante para a média do produtor é o volume que ele vende em patamares altos e o volume que ele vende em patamares baixos. Muitos produtores vendem um volume grande quando não tem uma indicação muito forte.
Aí o preço decola, tem um preço excelente e fica com medo de vender e vende só um pouquinho. Aí a média não é muito boa. Então, assim, vende aos poucos quando as sinalizações são fracas. Quando você tem tudo altista, que está a um preço excelente, aí vende mais agressivamente. Você falou aí, você pontuou a postura do produtor americano, que já vendeu o que tinha que vender e agora vai esperar para ver o que faz com esse 1/3 aí que está faltando para negociar. Tem um preço-alvo, tem algum preço na cabeça do produtor hoje que justificaria ele voltar às vendas? Não é exatamente um preço, é condição da lavoura mesmo. Ah, é? E eu vou citar, a gente teve uns 10 dias atrás, quando a gente teve aqueles preços altos, especialmente olhando para o contrato de novembro, a gente teve sinal de venda e a gente falou para os produtores venderem, a gente ligou para muitos produtores e eles falaram, olha, eu sei que eu deveria, eu sei que é um excelente preço, só não tenho coragem porque não está chovendo, mas quando chover eu vou vender. Aí, como consultor de mercado, você fica com o coração apertado, porque você fala, quando chover esse preço não vai mais estar, né? Já passou o preço, mas não é questão de preço. Já esse número é rentável, $2 abaixo é rentável. Para a maioria, dependendo da quebra, eles podem vender $10 a soja e ainda ganhar dinheiro. Então não é... Eles vão saber vender se essa vai soja. ter soja para vender, para negociar. Né? Exatamente, exatamente. Esse é o cálculo do produtor norte-americano. Então, quem tem escolha de vender ou não são os fundos que estão vendendo e o produtor brasileiro. Pois é. E agora a sua avaliação aí sobre a postura do vendedor brasileiro, Aaron. Você que já morou aqui no Brasil, que conhece a comercialização, enfim, que momento é esse? Para o produtor brasileiro especificamente. Eu acho que é saudável você ter uma soja, se você pode armazenar a custo baixo, se você entende os riscos que talvez você vai vender essa soja a um preço mais baixo. Eu acho saudável deixar uma soja para vender caso haja uma quebra de safra, o mês e o prêmio fortalece. É saudável deixar um pouquinho desse grão para trás. E esse ano, pegando exemplo, nos Estados Unidos, quem está vendendo esses preços nos Estados Unidos são os produtores que deixaram uma soja para trás para vender isso, que estão capturando o prêmio bom. Então, para mim é mais a quantidade. Deixa um pouco de soja para isso, mas com esses preços atuais, se já não tem feito, cuida do teu negócio. Esses preços não duram para sempre. Então, em algum momento você tem que falar, olha, financeiramente faz sentido, eu estou sendo responsável, quanto que eu preciso vender, como é que eu posso travar. Tem como garantir margens de lucro. E você tem que olhar para esses preços, tem que olhar para pega dias de alta, negocia bem, tem eficiências que dá para negociar, mas tem que cuidar do negócio. E você já deveria estar fazendo isso. Não deixar tudo para a última hora, né? Sempre tem que pensar que é gestão de risco. Então, quanto que eu quero vender agora, quanto que eu quero vender depois, qual que é a minha estratégia como um todo na fazenda, qual que é o meu preço médio de venda. Então, assim, são conversas muito saudáveis. Tentar acertar o mercado todo num tiro só é muito complicado e nem faz sentido, geralmente, porque tem um grão que você pode armazenar a custo baixo, tem outro que você paga armazenagem cara, tem outro que você precisa usar como garantia, precisa entregar na safra e tal. Então, vê qual que é a produção que você está comercializando e qual que é a estratégia para isso. Boa, Aaron. Boa dica. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje, trazendo informações do mercado, ajudando o produtor na tomada de decisão. Volte sempre. Abraço. Valeu. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo informações do mercado. Aaron acredita que para voltar naqueles níveis que a gente viu de soja acima dos $16 por bushel lá na Bolsa de Chicago, é preciso ter um choque de oferta muito grande, ou seja, uma perda importante da safra de soja lá nos Estados Unidos. Então,
Vamos continuar monitorando, o mercado climático continua sendo bastante importante, mas é preciso entender o volume a ser ofertado pelo produtor americano para justificar um novo patamar de preços aí. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem Conexão Campo e Cidade para você aqui no Notícias Agrícolas.